Aviso de conteúdo. Esta história contém referências à violência, linguagem adulta e cenas de natureza sexual, indicado para público adulto. Ela abriu os olhos e, antes de qualquer palavra, percebeu os olhos dele. No escuro do quarto, a silhueta de Shin Do-yeon ficava imóvel na beirada da cama, um vulto recortado pela luz alaranjada da cidade. Aqueles olhos, quietos e calculistas, eram como um veredito. Gemma ficou imóvel por um instante, deixando o corpo reconhecer o lugar. O calor do edredom, o cheiro forte da colônia masculina que parecia impregnado até nos lençóis, o leve tremor que vinha sempre depois do que havia acontecido entre eles. O telefone no criado mudo vibrou uma vez e caiu, desembestado no carpete, e a tela apagou. No silêncio que se seguiu, a única coisa que parecia maior que o latido de seu próprio coração foi a acusação silenciosa que os olhos de Do-yeon lhe lançavam. Ela virou o rosto para ele, tentando achar alguma explicação naquele olhar que misturava posse e vigilância. Havia algo naquele modo como ele a observava. Não era só desejo, era avaliação, cálculo, uma tentativa de ler as pequenas rachaduras nela. Você dormiu com ele, a expressão dizia, sem precisar de som. Gemma sentiu uma onda de calor e junto com ela um frio cortante. Não sabia se o que sentia era medo, raiva ou a vergonha inesperada que vinha por ter sido vista assim, tão descoberta, por aquilo que imaginava ser tão íntimo e seu. A imagem de um nome, Joseph, piscou na sua mente, pequeno e aflito, como uma castanha prestes a abrir. Ainda de olhos semiabertos, Gemma viu um detalhe no canto da mesa, um contato no celular dele com esse nome, a etiqueta brilhando na tela como uma chama. Não era a primeira vez que seu mundo e o mundo dele colidiam com uma violência que ela mal controlava. Mas naquela manhã, com os olhos dele sobre ela, todas as escolhas recentes, as que a tinham levado até ali, se comprimiam em um ponto agudo dentro do peito. Ela lembrou, com a nitidez de uma lâmina, do som das portas do hospital se abrindo na noite em que tudo começou. Ainda nova na cidade, Gemma chegara a Seul com a mochila apertada, o diploma de enfermagem dobrado como se fosse uma promessa. Viera de Miami, de uma família que sempre a chamara de força e de ternura ao mesmo tempo. Nain, sua irmã, sempre enviava mensagens com vifes engraçados e conselhos práticos. Não confie em rostos bonitos que cheiram bem demais, dizia uma vez. Gemma rira e guardara o aviso no bolso do casaco, junto do bilhete de despedida que sua mãe escrevera com caligrafia trêmula. Vá com cautela, filha. Naquele turno no ala VIP do hospital, ela lembrava de ter pensado que talvez poderia existir algo de simples entre tanta complexidade. Um homem que precisava de cuidado e uma enfermeira que precisava ser vista. Shin Do-yeon entrou como todas as cenas que mudam vidas entram, devagar, sem alarde, com presença tão concentrada que parecia reduzir o ar ao redor. Havia uma ferida que o corpo não escondia, um machucado antigo no braço, cicatrizes que falavam de brigas e ordens longe do relógio do hospital. E havia também uma atenção quase clínica nos olhos dele. Ele veio por Minho, o irmão de Do-jeon, e Minho, paciente, era apenas uma ponte para algo maior. Quando ele agradeceu, a voz foi baixa, como se fosse um segredo, e Gemma sentiu uma linha de calor subir pela nuca. O convite para jantar não foi exatamente um pedido, foi mais uma imposição doce, uma proposta com pressa, como se o mundo dele não permitisse pequenos intervalos. Amanhã, depois do seu turno, disse ele, com uma certeza que exigia a aceitação. Gemma hesitou, contou os contra-argumentos, o cansaço, a carga de trabalho, a vida que ela vinha costurando sozinha e acabou cedendo. Não foi só o convite, foi a maneira como ele falou, a atenção afiada nos detalhes, a sensação de que à sua volta o mundo parecia mais fácil, como se os riscos pudessem ser contidos por uma presença tão firme. Ela se pegou aceitando porque, naquelas semanas em Seul, a aceitação parecia uma moeda rara e bonita.
O restaurante era modesto, mas com uma mesa isolada, lâmpadas baixas e um ar de segredo. Ele escolhia cada prato com a serenidade de quem conhece menus e também quem manda em quem. Houve toques, mãos encontrando uma colher, um roçar discreto no pulso. Os diálogos foram curtos e precisos, 2 ou 3 silêncios carregados de promessa. Quando ele disse algo como "Você é minha", Gemma riu, disfarçando, mais por nervosismo do que por desconfiança. A frase ficou no ar. Não se transformou em posse imediatamente, mas foi uma semente plantada. Na primeira noite no penthouse, entre a seda e a luz dourada que entrava pelas janelas altas, tudo parecia amplificado. O silêncio da cidade lá embaixo, a música baixa num volume que parecia pensado para abafar lembranças. Eles se moveram com a pressa de quem sabe que os dias depois serão outros. Havia consentimento, havia entrega, e havia também algo que não tinha nome, uma linha tênue entre proteção e clausura que começava a se desenhar sem que Gemma ouvisse o estalo. Ele preparou café, deixou bilhetes com tarefas que ele gostava de ver feitas e, à noite, mandava mensagens que borravam o limite entre cuidado e vigilância. Uma foto do travesseiro vazio, um check-in fora de hora, uma nota de áudio com voz baixa perguntando onde ela estava. Apenas preocupação, ele dizia, e Gemma, cansada, via nisso a atenção. A atenção o tempo inteiro pode ser um cobertor quente, até que vira uma gaiola. Os primeiros meses foram um exercício de compromissos e concessões. Dojan a protegia de alguns perigos, motoristas que buzinavam, homens que olhavam demais, e por isso a gratidão de Gemma cresceu junto ao sentimento complexo que chamava de amor. Ele trouxe flores sem razão, pagou contas que ela nem havia reclamado, e nas noites em que a saudade de Miami mordia, segurava suas mãos como se fosse tarefa sagrada. Mas nos cantos escuros daquela mesma proteção, havia uma coleção de pequenos controles, uma chave extra do apartamento que ela encontrara um dia num fundo de gaveta, uma entrada do seu cartão de crédito com um gasto que ela não reconhecia e, mais sutil ainda, a sensação de que estava sendo avaliada continuamente. A casa estava cheia de detalhes que falavam mais alto do que palavras. O espelho no corredor foi colocado de modo a olhar a porta. O quadro da sala, um retrato de família dele, ficava sempre virado para quem entrasse. Ele não era bruto com ela na frente dos outros. Com o mundo, Dojan exercia um autocontrole quase religioso. Com Gemma, a intensidade vinha em tornos. As pequenas explorações, a leitura de mensagens, a pergunta insistente sobre amizades antigas, a necessidade de saber o itinerário, foram aparecendo como ervas daninhas. Sempre havia uma justificativa. É por sua segurança, eu só quero saber que você está bem, no meu mundo não se pode ser descuidado. Gemma, que cresceu entre a insistência de que mulheres deveriam se dar, começou a perceber que suas escolhas estavam sendo reconfiguradas por uma lógica que não era apenas sua. Nem tudo isso a feriu imediatamente. Parte daquilo a confortava, e parte dela ainda preferia a companhia do homem que protegia do que a solidão que vinha junto de suas antigas feridas. Houve, porém, um momento que não pôde ser suavizado por colchas ou por desculpas. O mundo de Dojan não fazia concessões só para ele. Quando havia um insulto à honra, quando havia cobrança à lealdade, a resposta era absoluta. A chamada veio numa tarde cinzenta, o tipo de dia que faz os prédios parecerem recortados em papel. Ele anunciou que precisava resolver assuntos fora da cidade. Gemma sentiu algo dentro dela apertar. Ela o acompanhou, não porque era obrigada, mas porque a sua ideia de escolher se misturava com tantos outros fios: curiosidade, medo, lealdade, a vontade de entender o homem que dominava aqueles olhos. O armazém, quando chegaram, cheirava a metal, óleo velho e algo que queimava ao longe. Luzes duras, pouca sombra, e homens que pareciam sombras mais pesadas. Eles a conduziram para um canto e lhe disseram de maneira branda para esperar. Gemma ficou de pé, as palmas umedecidas, o corpo em alerta. Ela tentou se convencer de que aquilo era apenas um show de poder, uma lição rápida para inimigos que haviam desafiado o território. Mas as lições daquele tipo nunca são limpas, são sujas, com sangue que respinga e com gritos que ficam na garganta por dias. Ela viu o que até então só havia ouvido em rumores, o método calculado de punição, mãos que se moviam como ferramentas, o silêncio como uma bandeira erguida sobre a razão. Não havia necessidade de descrição explícita para que a imagem se tornasse insuportável. Os sons,
um copo quebrando, passos apressados, a respiração ofegante, permaneceram mais tempo na pele dela do que qualquer cena. Quando parte do trabalho foi feita, quando os homens aceitaram a derrota e o chão parecia um mapa de manchas antigas, Dojan se aproximou. Olhou para ela e pela primeira vez não houve suavidade nos olhos. Havia apenas uma resposta àquilo que sentira como afronta. Gemma, observando, viu o outro lado do homem que a tomava nos braços. O homem capaz de transformar lealdade em espetáculo e punição em ritual. A fuga não veio em um plano perfeito. Veio como algo que se impôs de dentro de Gemma, como se uma parte maior da sua vida triunfasse sobre o medo imediato e lhe desse um comando: saia. Quando ela anunciou que ia embora, não foi o pedido de permissão que o acompanhou. A sensação de desprendimento veio com um preço. Ele tentou segurá-la com promessas, com pedidos baixos, e com juras de mudança que pareciam feitas para o instante, não para o longo caminho. Mas havia algo que ela já entendera. Ele poderia prometer mundos, mas o mundo dele funcionava de um jeito que não aceitava limites fáceis. Gemma, pela primeira vez em muito tempo, escolheu aquilo que vinha de dentro dela. Não por bravura teatral, mas por um cálculo simples de sobrevivência: afastar-se. Na noite em que desapareceu do apartamento, deixou uma mala pequena e uma mensagem curta. Não foi uma fuga estridente, foi uma saída cuidadosa, com os passos metidos e a respiração controlada. Colocou na bolsa os documentos mais importantes, o dinheiro que colocara de lado de maneira deliberada, e a única lembrança que tomou: um pingente pequeno com a letra N, presente de Naem, que parecia pesar como uma âncora de afeto. No corredor do prédio, os elevadores pareciam lentos demais. Fora do prédio, a cidade estava viva como sempre, indiferente aos dramas individuais que se desenrolavam em seus apartamentos caros. Ela entrou num táxi com o vidro escuro contra a luz do ciclismo urbano e pediu que a levassem ao aeroporto. A viagem até o aeroporto foi um lugar onde a cabeça dela fez paz com a urgência. Precisava de distância para ouvir a própria voz. No táxi, olhou as mãos. Os dedos encurtados pelo frio do ar-condicionado tremiam só um pouco. Pegou o telefone e deixou uma mensagem curta para Naem: "Vou para casa. Preciso." A resposta veio de imediato, em forma de emojis e um texto que dizia algo como: "Chega logo, irmã. Vamos consertar as coisas." Havia amor nas palavras da irmã, uma rede que aguardava para acolher. Era a segurança distinta da família, um remédio de voz e comida, de conversas longas em que o passado podia ser remexido e reorganizado em peças maiores. Quando o avião decolou, Gemma olhou pela janela e viu a cidade se empurrando para longe, luminosa, indecisa entre sombras e luz. Abaixo, a teia de estradas parecia medida por um relógio que não conhecia coração humano. Ela sentiu pela primeira vez em semanas uma mistura estranha de alívio e culpa. Alívio porque saía de um lugar onde a intimidade e o controle haviam sido confundidos. Culpa porque parte dela havia querido permanecer, por ter sido, em certos momentos, confortada por aquele domínio. Pensou nas razões que a fizeram ceder, nas noites de carinho que, apesar da vigilância, tinham um alento genuíno. Pensou nas vezes em que Dojan a protegeu e na vez em que, naquela noite no armazém, mostrou com clareza quem realmente era quando o conflito exigia. As duas imagens não se excluíam, apenas coexistiam, e Gemma compreendeu que a convivência entre elas pesaria sobre qualquer decisão futura. Chegando em Miami, a cidade de luzes quentes e caos familiar, ela encontrou Naem com um abraço tão firme que a fez chorar sem saber por quê. A casa da irmã cheirava a tempero e a café forte. Havia fotos velhas coladas na geladeira, e a pequena menina, que uma vez foi sua sobrinha, correu para os braços dela, sem perguntas. O dia foi de refeito, roupas jogadas, amigos conhecidos, conversas que desfaziam nós. Gemma usou as horas para se inspirar de novo, para entender que sua fuga não era necessariamente um fim, mas um ajuste de curso. O que ela não esperava era o silêncio incômodo que se alojou depois. Naem, com o olhar sempre franco, não prometeu soluções fáceis. "Você fez o que sentiu que precisava", disse ela, sem julgamento.
mas sai daqui e some, ou vai dizer que não pode apagar esse contato de um modo permanente, porque homens assim têm uma maneira de enraizar. As palavras da irmã foram como um espelho, diretas e mordazes, e Gemma as recebeu com o peso de quem sabia que a própria decisão trazia consequências que se estenderiam. Naquela noite, sozinha no quarto que ocupava na casa da irmã, Gemma sentou-se na beirada da cama e deixou o corpo revisar as memórias como se fossem notas de um roteiro. Quando a adrenalina baixou, a ferida aberta pela visão no warehouse latejou com força. A imagem de Dojan olhando para ela depois do que havia visto, ele com uma face tão impenetrável que a fez questionar a história que havia construído entre os dois, ficou na cabeça dela como um eco. Ainda assim, apesar do medo, havia uma memória de cuidado que freava a raiva, e a presença dele, mesmo à distância, ainda chamava. Houve um sonho naquela primeira semana em Miami. Ela sonhou com as luzes do penthouse ficando cada vez mais fracas até que restasse apenas um corredor escuro e cheio de portas. Acordou com as mãos suando e com a constatação de que a escolha de ir embora não anulara o elo que ainda a prendia. Gemma sabia que, em algum ponto, teria de decidir não apenas por seu corpo, mas por seu futuro. Perguntas se empilhavam. Poderia criar-se uma vida longe do mundo dele? Ele saberia disto? E se soubesse, o que faria? Enquanto reorganizava a vida em pequenos detalhes, trocar senhas, falar com a coordenação do hospital sobre licenças temporárias, aceitar o convite de Naem para jantar e matar saudade, havia uma sombra subterrânea de fatos não ditos. Mensagens não respondidas, ligações que ela escolhia não atender e aquela sensação persistente de que decisões impulsivas, embora necessárias, poderiam cobrar um preço. Ela começou também a notar pequenas reações físicas que o corpo presente no penthouse havia deixado. Um nó antigo na garganta quando ouvia uma sirene, o salto do coração ao ouvir passos fortes do outro lado da rua, o cuidado automático ao trancar portas. Aquilo era trauma. E não havia remédio simples. Num fim de tarde, enquanto caminhava por uma rua cheia de palmeiras e luz dourada, o telefone dela vibrou com um número desconhecido. Parou, o rosto frio, e deixou o som passar. Sabia que poderia ser ele. Não o era naquele instante, mas a ansiedade só de pensar naquela possibilidade a fez pensar que fugir era talvez uma pausa, não uma solução. A cidade de Miami era reconfortante, como o sotaque familiar, a comida que lembrava a mãe e as risadas que enchiam a casa. Ainda assim, ela sentia como se uma hora estivesse marcada na pele, um retorno que talvez viesse pela frente, ou um confronto que ela não havia previsto. Dias se transformaram em semanas. Gemma se entregou a pequenas rotinas de cura, conversas demoradas com Naem sobre como reconstruir, cuidados com a alimentação, exercícios que ajudavam a ordenar pensamentos. Começou a preencher o tempo nas noites com leituras e trabalhos menores, mas havia uma inquietação constante, uma sensação de que algo essencial havia sido deixado no ar de Seul. A própria identidade que a definia, a enfermeira que cuidava de outros, a filha que sempre arrumava a casa nos feriados, a irmã que se fazia porto seguro, estava sendo testada por uma ferida nova. Ela não sabia se era mais forte por ter amado alguém perigoso ou fraca por ter permitido que a atenção dele a enredasse. O mundo de Dojan, entretanto, não era um mundo que aceitava a ausência pacificamente. Havia consequências para retirá-lo do tabuleiro sem uma troca clara. Nos pequenos sinais, uma mensagem grave enviada por um conhecido em comum, a aparição casual de alguém ligado ao grupo dele num bar que Naem costurou para distraí-la, havia registro de que a saída não era um espaço limpo, mas tornou-se uma peça em movimento num jogo maior. Gemma sabia que havia riscos. Sabia também que sua escolha a fazia alvo. Ainda assim, a ideia de permanecer por perto, em uma relação onde amor se confundia com vigilância, parecia menos aceitável do que encarar os perigos do que ficar. Certa madrugada, ainda nas primeiras semanas em Miami, Gemma teve uma visão clara. Sentou-se na beira da cama, a respiração curta, e pensou no que teria para o futuro. Não podia negar que amava a sensação de cuidado que às vezes vinha com Dojan, mas também não podia negar que a violência daquele armazém havia rasgado algo em sua confiança para sempre. A decisão não era apenas de corpo, era moral. Era sobre que tipo de mãe, irmã, mulher ela queria ser. E no fundo, havia um fio que a puxava de volta a Seul. Compreender talvez se as promessas de mudança dele tinham fundamento, ou se seu retorno seria apenas uma rota de colisão com o perigo. A escolha que a aguardava não era simples. Ficar e tentar reconstruir algo em que parte de si acreditara,
ou tentar apagar tudo e começar um novo capítulo sem as certezas que o passado oferecia. Enquanto o mundo dormia naquela cidade quente, Gemma sabia que a próxima ação definiria mais do que algumas semanas. Definiria como ela se representaria diante da filha, que, num possível futuro, poderia carregar o sobrenome de quem a dominara. E talvez essa imagem, uma criança, um nome, um corpo novo, fosse a urgência que ainda não sabia nomear. Em silêncio, ela fechou os olhos e se permitiu por um momento ser apenas alguém que respira. Lá fora, Miami acendia seus letreiros, indiferente aos dramas individuais. Lá dentro, uma constelação de decisões se formava, lenta, inexorável. Ela sabia que em algum dia que ainda não havia marcado no calendário, teria de voltar para enfrentar não apenas o homem que amara e que a assustara, mas a si mesma, suas rendições e seus limites, suas escolhas e suas razões. Quando finalmente ligou o telefone para confirmar a passagem de volta, não sentiu punição ou alívio pleno. Sentiu apenas a ponta fria do compromisso que ainda a esperava: resolver, confrontar, escolher de novo. E enquanto o cursor do chat piscava na tela, como se aguardasse uma resposta que poderia redirecionar toda a sua rota, Gemma deixou a mão pousada sobre o pingente com o N. A letra parecia pulsar sobre a pele, lembrando-lhe das vozes que a amavam de verdade e daquilo que, no fim, poderia validar ou negar qualquer retorno. O avião para Seul não era mais apenas um transporte, era uma linha que, atravessando oceanos, unia duas vidas que haviam se marcado irreversivelmente. Gemma fechou a mala, respirou fundo e, pela primeira vez desde a fuga, sentiu o peso da decisão vibrar em cada osso. Não sabia se voltava para pedir perdão, para exigir mudanças ou para plantar as bases de uma nova convivência que exigiria mais do que palavras. Sabia apenas que, quando as luzes da pista apareceram sobre seus pés, uma outra cena da vida dela se aproximava, com promessas e dores misturadas, e que o retorno seria a faca que dividiria seu passado do que poderia ser chamada de futuro. O avião tocou a pista como se cada rolamento trouxesse um pedaço do passado de volta. Gemma apertou o bilhete de embarque até que as arestas do papel se dobrassem nos dedos, sentindo a presença do pingente com o N contra a pele. Não havia mais tempo para indecisões. Voltava por escolha própria, não por impulso. Havia algo naquele retorno que exigia resposta, e mais do que tudo, precisava saber se o que havia entre os dois poderia ser refeito com regras, ou se era irremediável. Ao sair do portão, o ar frio de Seul deu-lhe a sensação de um filme que volta para um quadro já visto, só que as cores agora estavam diferentes. A cidade brilhava com um ouro industrial. Os arranha-céus tinham faces de vidro que refletiam luzes e silhuetas. Recebeu a mensagem dele com 2 caracteres simples: vem. Não havia perguntas, não havia apelos. Só uma ordem com maciez embutida. Ela hesitou por um segundo. Respirou e entrou no carro que esperava. Eles marcaram a primeira conversa num lugar neutro por sugestões de Naim e de uma amiga de confiança que conhecia as regras invisíveis daquele mundo. Um pequeno café no bairro de Hanandong. Discreto, onde mesas de madeira cediam intimidade e as vozes eram abafadas por plantas altas. Dojan apareceu com a mesma presença magnética. Terno escuro, o cabelo arrumado como sempre. A mandíbula quase sempre tensa. Mas havia menos desprezo na boca, e mais uma espécie de contenção estudada. Naim ficou do outro lado da mesa, sim, como defesa estratégica, e lembrança de que Gemma não estava sozinha. Eles falaram primeiro de coisas práticas, horários, trabalho, como evitar encontros públicos que pudessem ser usados como arma por inimigos. Dojan pediu que ela contasse tudo. Não para julgar, disse, mas para entender o que havia à sua volta. Gemma contou com a franqueza de quem aprendeu que omissões se transformam em armadilhas. Falou da necessidade de autonomia, do medo de ser monitorada, de ter sido avaliada e controlada. Havia verbos que chegaram como cutucões, rastreadores, acesso, gravações.
Ele escutou. Havia um efeito de surpresa em seus olhos que não era apenas adoração. Era frustração por sempre ter acreditado que sua atenção justificava tudo. A verdade que vinha com ela, entretanto, ainda não fora dita. 2 semanas antes de ir embora, em Seul, chamara Joseph uma noite de solidão que dói como fome. Não foi uma declaração de traição planejada, nem uma vingança. Foi apenas uma tentativa de afirmar que podia escolher. Saber que Dojana vira pela manhã, o celular, o nome, fora o gatilho que queimou uma ponte que ainda não havia sido reparada. A boca de Gemma fechou-se ao falar desse pedaço. A vergonha acendia como se fosse o próprio ar. A notícia da gravidez, entretanto, já havia caído como um novo mundo entre as mãos dela. Descobrira no banheiro da casa da Naim, com o sol despontando através de cortinas finas. 2 listras que se tornaram aos poucos uma certeza inapelável. Houve primeiro incredulidade. Depois, uma vertigem de possibilidade que não era apenas alegria. Era uma escolha que vinha com responsabilidade, com medo, com perguntas sobre quem poderia fazer parte daquele núcleo. O teste no qual o algodão da tira ficou impregnado lhe trouxe um código novo. Não existia mais apenas a vida de Gemma naquele campo de visão. Havia outra. Uma promessa. Ou uma demanda. Guardar segredo por dias foi menos difícil por necessidade do que por estratégia. Ela precisava organizar a própria cabeça antes de contar. Naim, sempre protetora, percebera o atraso nas mensagens e a mudança sutil no tom de voz. Quando Gemma finalmente revelou, as reações misturaram alívio e ironia. Você não pode entrar num relacionamento com um homem desse mundo e achar que vai sair ilesa, disse Naim sem rodeios, depois de segurar a irmã. Havia medo, mas também decisão. Se vai voltar, volta com condições, e a primeira é que ele saiba agora. Não houve hesitação na determinação de Naim. O que ela temia, que a gravidez fosse usada como moeda, também podia ser a razão de Gemma estabelecer limites. Foi tudo isso que ela trouxe para a conversa no café. A gravidez, a realidade de ter ido para Miami e a condição que vinha com o retorno. Dojan ficou pálido por um instante, não por ira, mas por surpresa e preocupação genuína. Em sua cabeça, as contas de risco se reorganizavam imediatamente. Um bebê era, em seu mundo, um ponto de fragilidade e, ao mesmo tempo, um laço que enredava mais profundamente. Quando Gemma disse, com voz firme, que não queria vigilância eletrônica, que queria manter a própria conta bancária intocada, que ele precisaria aceitar um terapeuta e visitas aos seus pais como forma de integração e não de controle, Dojan ouviu. Não sorriu. Respirações curtas marcaram o espaço entre as palavras dele. Posso tentar, disse ele, com uma honestidade que soou como uma pergunta para si mesmo. Não consigo prometer perfeição. Havia um reconhecimento difícil na voz que não apagou todo o passado, mas comprometeu um princípio. Ele tentaria. E tentar, no mundo dele, era uma palavra carregada de peso. Se fosse real, deveria se manifestar em atos concretos, repetidos, e não em promessas noturnas. Gemma tinha aprendido a exigir provas. As conversas seguintes foram um emaranhado de regras, propostas e concessões. Eles escreveram quase como um pacto improvisado, o que poderia funcionar. Limites claros sobre visitas, revisão da segurança do apartamento para que ela mesma pudesse ter acesso total, encontros semanais com um terapeuta recomendado por uma conhecida de Naim, acordos sobre quem poderia ficar com a criança em público, tudo pequeno e enorme ao mesmo tempo. Gemma fez questão de que o nome do terapeuta fosse neutro, alguém que entendesse dinâmicas de poder e trauma. Não queria um aliado de Dojan mascarado de cura. Dojan aceitou, não por fraqueza, mas como estratégia e talvez por amor, uma palavra que, quando pronunciada, soava tão dura quanto uma pedra de rio. Sua aceitação trouxe um novo problema. Dentro da máfia, o que poderia ser visto como fraqueza poderia ser explorado. Parque Menuk, o outro nome que fazia as mesas se inclinarem quando aparecia nos relatos, não perdoava demonstrações públicas de descompasso. Havia olhares e cochichos entre os homens do círculo. Dojan sabia disso. Por isso, enquanto prometia a mudança, começou a ajustar o mundo ao seu redor.
Dispensou alguns capangas mais impulsivos, colocou pessoas de confiabilidade comprovada em posições-chave e aumentou a vigilância sobre a própria casa. Não sobre a dela, prometeu, mas sobre a região. Era uma lógica de proteção que, para quem olhasse de fora, poderia parecer controle apenas rebatizado de salvaguarda. No penthouse, a convivência ao início foi marcada por pequenas batalhas, não por grandes explosões. Ele aprendeu a esperar antes de enviar uma mensagem, ela aprendeu a responder quando se sentia devidamente ouvida. Houveram gestos que significavam mudança. Ele pagou por uma sessão de terapia conjugal que foi refletida com ceticismo, depois com surpresa, quando ambos viram que falar não precisava ser arma. Miho, irmão de Dogen, apareceu algumas vezes como mediador tímido, rosto marcado pela doença que o havia levado ao hospital pela primeira vez. Miho, frágil, lembrava a Dogen de que a fragilidade existia mesmo nos fortes. A imagem do irmão vulnerável e confiante na presença de Gemma serviu como espelho para promessas interiores. Entretanto, nem tudo se alinhou de imediato. Havia episódios em que o automatismo do poder ainda aflorava, uma observação mais incisiva, uma pergunta que tentava sondar limites. Cada vez que o passado mecanizado ressurgia, Gemma lembrava a ela mesma que teria de se colocar firme. Ela negociava, disse não, pedia que ele refizesse o gesto de forma que respeitasse o acordo. Em resposta, Dojan fazia gestos de reparo, pequenas demonstrações, como desligar um aplicativo que permitia rastreio. Esses atos eram, nas tardes em que o prédio parecia silencioso, como costura, pontos que tentavam fechar um tecido dilacerado. O anúncio formal da gravidez ficou para depois de 2 semanas de convivência cautelosa. Gemma decidiu que queria esperar um momento em que o medo fosse menor que a necessidade de compartilhar. Marcou um jantar simples, cheio de cuidado, com um prato que aprendeu a cozinhar em Miami, temperado com memórias da família. Enquanto servia, as mãos pequenas por trás da mesa viram o pânico transformar-se em compreensão quando ela falou: "Estou grávida." Havia silêncio no ar, um silêncio que não era de reprovação, nem de alívio absoluto. Era a forma de recalibragem de um destino novo. Dojan não reagiu de maneira explosiva. A mão dele tremia ao pousar sobre a mesa, um gesto humano que transformou a cena. A face que sempre traduzira poder mostrava vulnerabilidade por um instante. "Meu filho?" perguntou, e Gemma acenou. A palavra que o seguiu foi baixa, quase uma ameaça para o próprio coração. "Vamos proteger isso." Em sua cabeça, proteção significava muitas coisas. Em seu mundo, significava acertar contas antes que alguém ousasse tocar no que era seu. Era uma promessa que trazia sombra junto com calor. Entre essas sombras, Park Menuk começou a mover-se. Era como se o anúncio tivesse espalhado ondas. Adversários enxergaram uma oportunidade de explorar divisão interna. Foi Park Menuk, num encontro malicioso e de boca grande, que pronunciou pela primeira vez a frase que reverberaria fora do círculo: "Você já era." A ameaça não foi dirigida apenas a Dojan. Tinha uma flecha que poderia ferir Gemma. Insinuava que, ao se ligar a um homem com inimigos, ela havia assinado a própria sentença de exposição. A frase correu nas bocas de contatos, um rumor faminto que encontrou base em alguns aliados de Park. Para a imprensa de submundo que gostava de bisbilhotar, a notícia de que a mulher do chefe estava grávida era uma isca. A reação das ruas não foi imediata, mas na noite em que um dos homens de Park foi visto rondando o prédio do trabalho de Naem, a ideia de que perigo vinha atrás da criança tomou forma. Naem, sempre prática, telefonou para Gemma com voz aluiada: "Se ele ousar, eu chamo todo mundo." A intimidade familiar, o modo como as redes se fechavam contra o risco, mostrou que criar uma vida naquele ambiente exigiria suporte que nada havia ensinado na faculdade de enfermagem. Gemma percebeu que as promessas do coração teriam de se transformar em planos, logística e, quando necessário, ferocidade protetora. Enquanto a gravidez avançava, houveram consultas médicas que tornaram o futuro mais real. Batimentos, imagens em preto e branco, um pequeno corpo já espaçando a possibilidade dos dois. O anúncio oficial a amigos próximos gerou uma onda de solidariedade, mas também olhares. Mrs. Kim, uma antiga supervisora do hospital que conhecera a trajetória de Gemma desde os primeiros turnos, ligou com um tom que mesclava reprimenda e ternura. "Você é jovem, querida. Não deixe que ninguém enrole você em correntes.
Faça o que seu coração mandar. Eram orientações que se misturavam a pedidos de cuidado. A família, a comunidade de trabalho, eram como costuras que mantinham MCs de tecido emocional juntos. Os episódios de tensão, contudo, não cessaram. Park Menuk enviou recados. Um motorista parado por horas na rua, um envelope com uma foto do prédio de Naem. Em resposta, Do-jeon reagiu do jeito que sabia, com medidas de força. Reuniu homens, revisou rotas de segurança, modificou protocolos. Havia uma linha tênue a cada solução. Quanto mais ele envolvia o aparato de proteção, mais a sensação de prisão aumentava dentro de Gemma. Ela gostava de segurança, mas não privilegiava cercas que a tornassem incapaz de sentir-se humana. Foi nesse ponto que uma quebra importante ocorreu entre os dois. Uma noite, quando ele a deixou na porta do prédio de Naem, insistiu em caminhar até o elevador para verificar se ela tinha deixado seu celular no bolso. Gemma recusou. Não, disse ela, com uma firmeza que já havia aprendido a cultivar. Isso não é para agora. Ele respingou de frustração, e a discussão que veio depois foi silenciosa e afiada. Ele a acusou-a de não confiar. Ela retrucou, apontando que a confiança não precisava ser testada por vigilância eletrônica. As palavras foram como pequenos martelos martelando estruturas interiormente frágeis. No entanto, quando a discussão terminou, ambos sabiam que eram necessárias ações para além de fala, e foi aí que Do-jeon cruzou um limiar que a surpreendeu. Em vez de um gesto possessivo, ele fez algo que, no passado recente, teria parecido impossível. Procurou ajuda profissional por iniciativa própria. Marcou consultas escondido, aceitou avaliações que há um tempo teria desprezado como exposição de fraqueza. Para Gemma foi um gesto que não resolveu tudo, mas mostrou intenção. Ver Do-jeon falar pela primeira vez em voz alta de medos, do peso da herança que carregava, de como a educação em violência moldara suas respostas, foi estranho e comovedor. Ele não fez disso uma performance, fez isto como quem tenta aprender uma nova língua. Enquanto coisas mudavam internamente, as sombras do passado se aproximavam novamente, numa cena que testou a integridade do casal. Park Menuk, sentindo o terreno, lançou uma provocação brutal. Durante um jantar de família, um vídeo editado, uma montagem de cenas antigas e maliciosas, apareceu nas redes sociais anônimas, insinuando traição e escândalo. A imprensa das subculturas de Seul pegou, e o rumor incendiou. O assunto virou conversa amarga nas calçadas. Você já era, murmuraram alguns, com a acidez da inveja e do destino. A resposta de Do-jeon foi dupla. Primeiro, neutralizar as publicações com medidas duras. Segundo, confrontar Park em público, num encontro que pretendia ser uma demonstração de poder e de quem ainda detinha as rédeas. O encontro foi tenso e quase violento. Houve palavras que cruzaram a mesa como navalhas. Park dissera com um sorriso repuxado. Vai com calma. Uma mulher que traz problemas para você também traz problemas para seu futuro. A frase soou como um açoite. Mas naquele teste, Do-jeon reprimiu o impulso de transformar a reunião em espetáculo de punição. Em vez disso, respondeu com um ato que feriu os códigos. Propôs que o conflito fosse mediado e, por meio de pessoas respeitadas, que se firmasse um acordo de não agressão. Para o círculo foi um sinal de prudência e, para alguns, de fraqueza. Para Gemma foi uma mistura de alívio e apreensão. Ele evitara a violência, e isso, por si só, era progresso. A gravidez avançou, e com ela o batimento de um pequeno ser que acalmava e amedrontava. Foram meses de exames, de perguntas sobre o futuro, de ajustes. Gemma se sentia ao mesmo tempo mais vulnerável e mais poderosa. Carregava uma vida que dependia de escolhas conscientes. Havia conversas sobre língua, sobre escola, sobre como introduzir a criança a duas culturas, a calorosa complexidade de Miami e o rigor escuro do mundo de Do-jeon. Esses momentos eram ternos e brutais. Ternos porque havia imaginação conjunta. Brutais porque qualquer plano podia ser desfeito por um telefonema errado. Com o aproximar do final da gravidez, veio a proposta que mudaria tudo: o pedido de casamento. Não foi em um banquete, nem num gesto ostentoso. Foi num quarto de hospital, depois de uma consulta em que ouviram juntos o som forte do coração do pequeno. Ele pediu com a simplicidade de quem, no fundo, queria transformar a fragilidade de ambas as vidas em contrato de proteção. Case-se comigo, disse ele, com uma urgência doce, como se cada batida no monitor fosse um argumento. Me deixe cuidar.
Gemma olhou para o monitor, para o símbolo de uma nova vida, e então para ele. A palavra esposa pairou na boca. E tinha peso. Não era apenas um título. Era uma possibilidade de ressignificar as alianças. E uma chance de empurrar o mundo dele para um espaço que aceitasse regras e limites. Aceitou, mas não por relegar sua autonomia. Aceitou porque, naquele momento, avaliou que os benefícios de ter um laço legal e visível para a criança e para si mesma eram maiores do que a reticência de se incrustar no mundo dele. Haviam condições. O pacto de antes seria formalizado e eles assinariam um acordo legal para garantir que a vigilância não se tornasse punição. Haveria também cláusulas para proteção financeira para garantir que a criança pudesse ter opções. Era uma posição de poder prático, não submissão. O casamento foi íntimo, celebrado sob luz incerta, apenas com membros escolhidos. Naem, mirro frágil mas presente, algumas pessoas confiáveis do hospital e um pequeno círculo do mundo de Dojan que não incluiu figuras agressivas. A cerimônia foi curta, com votos que não soavam enfeitados. Gemma disse o que achava preciso, prometeu parceria, pediu que o amor fosse um trabalho diário. Dojan, por sua vez, prometeu conter velhas práticas, aceitar terapia, respeitar limites. Ambos sabiam que promessas não mudam ossos de personalidade, mas acreditaram na força de ações repetidas. No final da noite, depois que os convidados foram embora e a casa ficou com o leve cheiro das flores, eles ficaram no sofá, dedos entrelaçados. Dojan encostou a cabeça no ombro de Gemma e murmurou, a princípio sem som algum. Eu não sei se mereço isso. Gemma sorriu de maneira cansada, sentindo o movimento do pequeno dentro dela como um acorde firme. Talvez, disse, mas merecimento não é condição única. Algumas coisas são construção. Você constrói. Houve, claro, retrocessos. Certas noites a ansiedade de Dojan voltava como um animal noturno. Ele mandava mensagens em horários impróprios, queria saber com quem ela falava, e ela respondia com o mesmo mecanismo que aprendeu: firmeza, limites, encerramento. Nesses momentos, lembrava-se de que a mudança verdadeira era trabalhosa, uma linha de esforços cotidianos que, se interrompida, deixava marcas. Ele respondia frequentemente com pedidos de desculpa e atos concretos, uma terapia extra, sessões de conversa com Mirro, um telefonema a Naim para pedir conselhos sobre paternidade. Esses atos ajudaram a reduzir a febre do ciúme, mas não a extinguiram. A vida cotidiana assumiu um tom curioso, uma mistura de noites furtivas em quartos de hotel quando os olhos do mundo eram muitos e dias de mercado, com sacolas cheias de frutas e pacotes de arroz. Gemma aprendeu a negociar o espaço entre ser amada e ser vigiada. O filho que vinha desenhava um futuro plural, nome que misturava raízes de Miami e sons coreanos, canções em 2 línguas, uma família que seria obstinada em transformar efeito de sangue em laço de escolha. Houve momentos de violência simbólica que mostraram que a paz nunca seria total. Park Menuk continuou cuspidamente a provocar. Em certa madrugada de verão, um carro do circuito de Park tentou interceptar o veículo em que viajavam Gemma e Naem. O incidente foi contido sem derramamento de sangue. Foi, no entanto, um aviso com dentes. As autoridades, quando acionadas por canais que Dojan conseguiu mobilizar sem derrubar sua face de chefe frio, investigaram. Parte do aparato de Dojan foi utilizada para neutralizar a ação. Parte foi usada para demonstrar que a vida da criança era uma prioridade que requeria sacrifícios. Gemma viu então que sua vida particular estava sujeita a um cálculo político, um preço a pagar por amar um homem cujo território exigia a guarda. O nascimento aproximou-se como tempestade e calmaria ao mesmo tempo. Na última noite antes do trabalho de parto, Mirro ficou desperto vigilante. Dojan não deixou o hospital de lado, mas manteve-se recatado. Naem dormiu com os olhos semicerrados, pronta para agir. As vozes da família se tornaram um abrigo. Gemma foi levada à sala de parto num carro que se movia com cautela, evitando ruas onde havia pontos de interesse para inimigos. Cada curva fez seu coração alinhar-se ao do pequeno. Quando o momento veio, foi uma existência concentrada numa sala branca. O som do choro, quando finalmente ecoou, foi um corte limpo na narrativa de tensão. Era um som que abalou as certezas de todos.
De Dojan, que teve lágrimas furtivas nos olhos, de Naem, que sorriu com alívio, de Miho, que murmurou bênçãos num tom quase infantil. Gemma, exausta, olhou para o filho enrolado em panos e sentiu algo que não era apenas amor. Era resultado de escolha, sobrevivência e teimosia. Na saída do hospital, alguns flashes dos paparazzi subterrâneos acompanharam o veículo. Entre rostos e sombras, havia sussurros, e alguém repetiu outra vez, meio como crença, meio como provocação. Você já era. A frase que começara como ameaça transformava-se agora em falatório inútil. Gemma segurou firme a mão de Dojan, que olhou para a criança e deixou o braço descansar ao redor de ambos com uma precisão que era possivelmente o gesto mais humano que ele já tivera. As palavras dos rivais se dissolviam na grama do estacionamento como lixo. Nada, no entanto, prometia uma vida sem uivos de ventos contrários. Os meses que se seguiram não apagaram as feridas. Houveram consultas, terapias, noites mal dormidas, discussões que terminavam em compromisso de mudar. Alguns dias ela sentia que vencera uma batalha interna, outros que retrocedera 10 passos. Mas havia progresso. Ele não deixava que a ira pública dirigisse a vida de família. Buscava conselhos médicos ao invés de punição e contratara pessoas para protegerem a criança, sem transformar o lar num forte. Naem, sempre vigilante, cuidou de Gemma com uma entrega feroz. Nas tardes em que Miho visitava, a casa se enchia de riso raso e lembranças, histórias sobre como ambos cresceram, como o medo e a ternura tomavam formas diferentes em cada gente. Mrs. Choi, do hospital, trouxe refeições, e a vida de casal foi aos poucos se afeiçoando a rotinas menos dramáticas. Um café no domingo, o carrinho pela manhã, a escolha de nomes, às vezes um fio de briga e outras vezes um poema. O título que o mundo deu, A Mulher que Voltou para um Chefe da Máfia e Ficou, ganhou outra face, a de uma mãe que aprendeu a impor limites e a exigir mudança. Não se tratava de redimir o passado, mas de construir um presente em que a criança teria escolhas diferentes. Em conversas tardias, Gemma oferecia a Dojan um argumento que no fundo servia como prova de que era possível. Você pode ser temido por muitos, mas será amado por um pequeno, e esse amor pode refinar você se você deixar. Ele escutava, às vezes com cara de não entender, às vezes com lágrimas que desmanchavam o aço. E havia a lembrança de Joseph, do nome que aparecera naquela manhã tenebrosa, do erro que a fizera humana. A história de ter chamado outro homem, um erro vivido, uma assertiva de liberdade, foi parcialmente reescrita no espelho do tempo. Gemma perdoara a si mesma com graça, não em banalidade, mas em reconhecimento de que escolhas erradas não apagam a capacidade de refazer. Dojan, por sua vez, aprendeu a carregar aquele traço não como melhor justificativa para um castigo, mas como lembrança de que o poder não justifica a invasão. Foi um curso lento e não linear. Com o passar dos anos, o lar tornou-se um lugar onde o barulho dos passos no corredor raramente era de ameaça. Houveram ainda sinais de que velhas estruturas persistiam, reportes que lembravam velhos modos, ameaças que surgiam ocasionalmente. Mas havia também cenas que ninguém julgara ver no início. Dojan levantando cedo para cuidar do filho quando Gemma precisava trabalhar, sussurrando ruídos infantis que pareciam formar idioma próprio, rindo de maneiras que só a proximidade doméstica é capaz de provocar. Era uma conjunção difícil de aceitar para quem julgava por rótulos. Um homem temido, rendo-se, parcialmente, ao verniz de paternidade. Em dias em que o sol batia com doçura nos móveis, Gemma olhava para a janela e via uma cidade que não se curvava ao seu drama. A vida seguia. Ela vestia o filho com roupas que misturavam tecidos de Miami e bordados locais. Cantava canções em inglês e coreano e ensinava-lhe que limites eram, na verdade, companheiros. A maternidade lhe deu uma voz mais clara, uma autoridade que vinha do amor, não do medo. Em conversas com Naem,
confessava que a sensação de poder, ou de tê-lo, era ambígua, porque podia proteger e aprisionar ao mesmo tempo. Eu escolhi ficar, dizia, não porque ele me pertence, mas porque agora sou responsável por outro e quero que ele cresça com escolhas. O final desse arco não foi um conto de fadas em que o perigo some. Foi antes uma história de convivência, em que o perigo e o cuidado habitam o mesmo espaço. A máfia, como organização, continuou a existir. Intrigas e disputas aconteciam em mesas paralelas. Park-Menuk jamais deixou de murmurar. Em alguns momentos, mesmo dentro da família, antigas práticas ressurgiam, exigindo renegociação. Mas o que mudou, indelével, foi que Gemma aprendera que sua agência era a arma mais firme. Ela não era apenas a esposa negra em manchetes fáceis. Era uma mulher que escolhera modos, impusera limites e, em sua humanidade, gerara vida. Ao final, numa tarde de vento morno, ela observou o filho brincar com um carrinho no chão da sala. Dojan, ao lado, lia um livro que se amassava pelo peso do corpo que tentava entender páginas pequenas. Gemma deixou a mão pousada sobre o ventre, agora apenas marca de passagem, e pensou na linha que a havia levado até ali. A escolha de perdoar quando necessário, a escolha de dizer não quando algo a machucava, a escolha de partir e depois a de voltar com condições. Essa bateria de decisões fora ao fim a sua verdade. Quando o telefone tocou com uma notícia de corredor, outra provocação de Park-Menuk transformada em rumor, Dojan apenas apertou a mão dela, sem dizer nada. Seus olhos, por dentro, já tinham aprendido a ler limites que iam além da violência. Gemma apertou de volta, e entre os dois houve um pequeno alinhamento. As mãos que antes poderiam ter sufocado, agora buscavam construir. A cidade seguiu seu ritmo, indiferente e implacável. As lendas sobre quem era Gemma permaneciam nas bocas do submundo. Alianças surgiam e caíam, mas dentro daquele apartamento, onde a coroa de luz da metrópole atrasava sombras nos móveis, havia uma vida costurada de escolhas. Um bebê crescia, 2 irmãs mantinham um pacto de proteção e um homem que, ainda comandando um império sombrio, tentava aprender a arte de mudar. No fim da tarde, Gemma olhou pela janela. O sol dourava o rosto do filho que corria no tapete. Um colombiano de Miami havia lhe ensinado modos de dançar. O filho ria, batendo palmas num som que se misturava ao som distante da cidade. Ela sabia que o futuro teria muitos testes, mas também sabia que já havia passado por outros. De pé, junto ao marido e ao filho, sentiu-se inteira, não porque o mundo tivesse se conformado, mas porque no centro de sua decisão havia uma firmeza recém-descoberta. Se você tivesse que escolher hoje, ficar e construir dentro das dificuldades ou escolher partir e nunca voltar, o que faria? Comente, porque histórias como essa ensinam que as escolhas são sempre pessoais e carregam consequências reais. Se quiser mais histórias assim, inscreva-se para não perder as próximas.